Graça e paz, amados. Dá um abraço a quem está do seu lado, um beijo. Cumprimenta quem está do seu lado aí. Nosso segundo dia da conferência, voltemos ao primeiro amor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, verso 58. Quem veio ontem aqui foi benção? Foi tremendo. Eu quero falar sobre firmes e constantes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. O Senhor está aqui, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa edificar as nossas almas, a nossa vida, nos exorte, nos confronte, nos alinhe com o teu Espírito. Eu estou diante de um esboço, de uma mensagem, mas Senhor, fale na liberdade, atrapalhe a mensagem, o sermão, flua sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Se assenta, queridos. Eu queria falar sobre firmes e constantes. Eu ainda estou extasiado pela mensagem de ontem. Ontem foi tremendo. E há um desafio muito grande para nós que estamos pregando sobre o reino de Deus. Viver aquilo que estamos pregando. Na verdade, essa tarde eu passei falando com Deus. E o Senhor falou acerca de um despertamento para o nosso chamado espiritual. Por isso eu venho nessa noite dizer acerca de um despertamento para nós que estamos aqui. Eu quero que você dê toda a sua atenção para que você entenda o que Deus tem para você. Nós estamos diante de um chamado de Deus para um despertamento espiritual. Eu entendo que muitos que estão aqui me ouvindo, e aqueles que estão me ouvindo pela internet, pela rádio, aqueles que vão ouvir essa mensagem em algum lugar do Brasil, precisam sentir esse despertamento de Deus novamente. Eu vejo uma coisa acontecendo e eu tenho muito temor, acima de muitas coisas. Uma das coisas que eu tenho mais temor é de ter a ideia de que um dia eu vou estar distante de Deus por algum momento. Eu tenho um temor no meu coração de uma ideia que eu possa me distanciar de Cristo, talvez por algum evento da minha vida ou algum deslize do meu ministério. Eu estremeço diante dessa possibilidade de me tornar um indolente, uma pessoa negligente ao chamado espiritual para as nossas vidas, talvez de diminuir a vida de oração, ou de passar menos dias buscando a face de Deus. Eu me peguei temeroso esses dias pensando nisso, e durante esses anos de ministérios, a qual o Senhor confiou em minhas mãos, eu já testemunhei muitos tsunamis espirituais. Aqueles tsunamis que vêm para tirar tudo do lugar. Você já passou por algum desses? Aonde passa e tira tudo do lugar. As ondas desses tsunamis espirituais, elas acontecem. E na verdade elas inundam as nossas igrejas, as nossas vidas, as nossas casas e ministérios.
E elas vão deixando aonde passam ruínas. E muitas vezes tira de nós a nossa fome de Deus, tira a nossa força de buscar ao Senhor. E no mundo todo está acontecendo isso. É só você perceber ou ligar na internet ou na televisão. Você vai perceber que muitas igrejas e muitas denominações, com o passar dos anos, elas foram se enfraquecendo, se diluindo, perdendo a sua força, porque elas se distanciaram daquilo que eu posso chamar de piedade. E o que é piedade? É uma pessoa que tem um coração voltado a Deus. Na verdade, elas começaram bem, mas elas estão terminando mal. O problema não é o como você começa, é o como você termina. Por isso que eu quero dizer hoje sobre firmes e constantes. Porque a Bíblia, ela vai nos prevenir claramente que é possível o crente que um dia levou as coisas a sério se distanciar de Deus. E oferece alguns alertas para nós que estamos aqui, alguns avisos que estamos aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, em Hebreus capítulo 2, verso 1: por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais os desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciamos tão grande salvação? Paulo está dizendo, se nós nos desviarmos daquilo que estamos recebendo, grande será a nossa punição, se negligenciarmos a salvação que Deus está dizendo para você. Eu quero dizer que existem vários exemplos dentro da Bíblia Sagrada, dentro do Apocalipse, por exemplo, de igrejas que um dia foram fortes, de ministérios que um dia foram fortes, e que acabaram se perdendo no decorrer da vida. Você pode perceber em Apocalipse na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais fervorosas da Bíblia Sagrada. Tinha dons ministeriais, tinha armadura, tinha tudo, mas ela perdeu o essencial, ela perdeu o primeiro amor. Ela estava vindo à igreja, eles estavam levando a palavra de Deus, mas eles perderam a essência do primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor, e essa igreja, ela se tornou uma igreja fria, uma igreja gelada, uma igreja sem amor ao próximo, sem santidade. Quando você perde o primeiro amor, ou quando eu perco o primeiro amor, a primeira coisa que eu perco é a minha comunhão com Deus. Você pode perceber isso na igreja de Laodiceia. Ela se desvia, mas ela não se desvia do mundo, ela se desvia dentro da igreja, e ela traz para si uma mornidão, uma frieza espiritual. Você olha para a igreja de Sardes em Apocalipse capítulo 2 e 3, você observa que a igreja de Sardes, ela está tendo o nome de que está viva, quando está morta. Ela estava respirando por um fio muito fino, ela estava respirando por aparelhos. É um tipo de igreja que respira por aparelhos. Quantas pessoas estão tendo o nome de que está viva, mas está morta? Eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus tem prazer em vivificar os seus filhos, porque quando o Senhor traz vida à igreja, Ele traz vida aos seus vasos. Tem algum vaso aqui? Diga a glória a Jesus. Paulo também vai dizer à igreja da Galácia que eles estão se distanciando da verdadeira cruz de Cristo. E Paulo faz um pedido: voltem às primeiras obras. Paulo está dizendo em Éfeso capítulo 5, em Efésios capítulo 5, verso 15: vede prudentemente como andais. Ele está dizendo, vocês precisam observar como vocês andam, e vocês precisam remir o tempo. O que é remir? Remir é você pagar uma dívida. Quando Jesus veio, Ele veio para remir a nossa geração. Ele veio pagar uma dívida com o seu próprio sangue. Paulo está dizendo isso. Vocês precisam remir o tempo, porque os dias são maus. E Paulo vai dizer isso também em Romanos capítulo 13. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando do princípio que cremos. Paulo está dizendo, já está no tempo de nós despertarmos de um sono e andarmos em firmeza e em constância.
E ele acrescenta algumas coisas também. Eu quero dizer isso para você, que nós podemos se tornar levianos contra Cristo, desviarmos os nossos pensamentos de Deus, desviarmos a nossa fome de estar com o Senhor. Qual é o intuito de uma conferência como essa? Aglomerar pessoas para cantar, pular, dançar, visitar. Não, isso é uma coisa muito pequena, perto do que Deus tem para nós. Uma conferência como essa tem o intuito de dirigir a nossa vida novamente, a vida de Deus. Por isso eu quero dizer para você, nenhuma passagem da Bíblia está aqui escrita à toa, querido. Nenhuma dessas passagens é dirigida aos não crentes. Quando Paulo está escrevendo, ele não está escrevendo aos desviados, aos não crentes. Ele está escrevendo às pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E a mensagem que Paulo vai dizer é essa: acordem do sono, aviva o dom que há em ti. Ele está dizendo isso. Mas eu devo declarar aqui que a minha preocupação maior não é o quanto distanciamos, ou o distanciamento que temos da igreja apenas, porque tem pessoas que se distanciam só da igreja, ou dos seus próprios ministérios. Isso não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter uma preocupação de voltar a andar com Jesus, desde o princípio, como começamos. Eu tenho uma pergunta para dizer a vocês, ou para perguntar a vocês: como fugir das consequências se eu negligenciar Jesus e for levado diante ou distante dele? Paulo diz que devemos ver o exemplo de Israel. Olha o exemplo que Israel tomou. Quando Israel se desvia, Israel vai escorregando na lama, ele vai se perdendo com o tempo. E Paulo vai dizer isso em Coríntios capítulo 10. Paulo vai dizer: devemos ver o exemplo de Israel, que se atolou na lama da preguiça. O povo assentou-se para comer, para beber, levantou-se para se divertir. Mas aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Paulo está dizendo assim, não entenda mal o que eu estou dizendo para vocês. Paulo está dizendo, eu estou falando aqui de quem está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele tem que vigiar mais do que aquele que não está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele tem que ficar em pé, vigiar para que não caia. E Pedro também vai advertir isso à igreja. Ele vai advertir isso em 2 Pedro capítulo 3. Ele vai dizer assim, vós, pois amados, prevenindo-os, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastando pelos seus erros desses insubordinados, descaiam da própria firmeza. Pedro está dizendo o seguinte: vocês têm que vigiar, para que vocês não vão perdendo a firmeza em Deus, a consistência em Deus, a formosura de servir ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês têm que vigiar para ser firmes e constantes, para não perder o primeiro amor. Paulo vai reforçar isso em 1 Coríntios 9, 27. Toda vez que Paulo pregava em uma conferência em Atenas, em Jerusalém, em Samaria, sabe o que ele fazia? Ele esmurrava o seu próprio corpo. A Bíblia diz que ele esmurrava o seu corpo, e pegava o seu corpo e reduzia a uma escravidão, para que, tendo pregado ao outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado com aquilo que eu preguei. Paulo estava dizendo, toda vez que eu prego a palavra de Cristo, eu esmurro a mim mesmo, eu mato o meu corpo a mim mesmo, para que eu não caia naquilo que eu mesmo preguei. Ele está dizendo, eu me preocupo em pregar aquilo que eu vivo, para que as pessoas que me ouçam fiquem firmes e constantes. A vida toda de Paulo foi uma preocupação dos frutos que ele deu. Isso é muito forte, queridos.
Ele fala aqui do temor, a simples ideia de se distanciar do Senhor. Para Paulo já trazia um caos dentro de si. Eu não sei se você está me entendendo. Paulo está dizendo, quando eu penso que eu posso me distanciar de Jesus, já me traz medo. Hoje não. Hoje a igreja virou um clube, virou um lugar de desfile de moda, virou um lugar de ver amigos, de abraçar colegas, não uma casa de oração, aonde entramos contritos, quebrantados, necessitados de ouvir uma palavra do Senhor. Eu estou feliz com esses últimos dias dessa igreja na terra. Sabe por quê? Porque nós estamos alinhados com o coração de Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Não é para simplesmente ouvir uma palavra, é porque no seu coração nasceu uma fome maior do que a fome que você tinha antes, e a sensação de você estar com Jesus tem trazido você para um patamar maior, um patamar melhor. Por isso eu quero profetizar em nome de Jesus: Deus te dará firmeza nessa noite e te dará constância nessa noite. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, todo o vosso trabalho não será em vão. Ou seja, Paulo está dizendo, se for firme e se for constante, Deus tem galardão para a sua igreja. E eu quero saber se tem galardão para a sua vida hoje. O nosso galardão vai subir aos céus, é sentar na mesa com Ele e é ter diálogo com Ele em todo o tempo, na eternidade. Você crê nisso? Diga amém. Paulo está dizendo, eu preciso que vocês tenham certeza na salvação de vocês. Quem tem certeza que é salvo aqui, levanta a mão. Fui pregar numa igreja um dia, uma igreja lotada, todo mundo pulando, sapateando, dançando. Eu fiz uma pergunta quando eu peguei no microfone: quem tem certeza que é salvo? 3 pessoas levantou a mão. Eu disse, Deus, que fogo é esse? Que fogo é esse? O nosso maior fogo, irmão, é ter certeza que nós vamos ao céu. Eu ainda vou pregar uma mensagem sobre o céu. A Bíblia fala pouco sobre o céu. A própria Bíblia fala pouco sobre o céu. Jesus disse assim para o ladrão da cruz: você vai estar comigo ainda hoje no paraíso. Mas como é o paraíso? Paulo foi ao terceiro céu e falou: se eu contar o que eu vi, vocês não acreditam. E eu creio que Deus vai te levar um dia no Espírito. Amém, pastor? Você vai subir aos céus em revelação, entendimento, em Espírito. Você vai ver coisas assim que você nunca viu. Deus vai te mostrar o céu por dentro. Paulo está dizendo, eu estou seguro quanto à minha salvação, mas tenho de guardar essas advertências do Senhor e dos grandes homens de Deus. Existe uma lei, essa lei ela é a lei espiritual e a lei da natureza. Eu quero que você preste muita atenção agora. Existe uma lei, porque tudo que está no mundo é coligado à lei espiritual ou à lei da natureza. E existe a lei da natureza, e essa lei da natureza ilustra uma lei do Espírito. Diga assim, lei da natureza e lei do Espírito. Então nós fazemos bem em observar essas leis da natureza. Tudo hoje gira em torno da natureza, perceba. Todas as plantas, as árvores, a relva, tudo isso que você enxerga, os coqueiros que estão aqui na frente, foram criados por Deus. E os seus ciclos de vida refletem a lei universal da natureza. Paulo ele vai escrever isso em Romanos 1:19. O que de Deus se pode conhecer é manifesto por meio das coisas que foram criadas. Ele está dizendo sobre o que foi criado. Realmente, Jesus nos diz para olharmos para as plantas, para os pássaros, para a relva, para a natureza, para o verde. Jesus pede isso para o gado, para as formigas, para a semente. Pois encontraremos lições sobrenaturais em pegar nossa vida espiritual e comparar nossa vida com a lei da natureza. Paulo está dizendo isso. Quando você enxerga a criação da natureza, você pode aprender com a natureza no seu mundo espiritual.
Por isso que ele vai dizer o seguinte: existem algumas verdades, eu quero dizer que existe uma negligência. E essa negligência, ela causa uma deterioração dentro de nós. Vai escutando. Quando lemos a respeito da natureza, existe uma espécie de um animal, na verdade é uma espécie minúscula, de um animal encontrado em uma caverna na América. Esse animal minúsculo, ele tem a forma transparente do seu corpo, mas os seus olhos são como 2 pontinhos negros. Melhor dizendo, é um caramujo. Então ele é todo transparente, os seus olhos são como 2 pinguinhos pretos. E esse caramujo, ele tem a cabeça totalmente clara e 2 pontos negros que aparecem nos seus olhos. Quando os biólogos dissecaram esse ponto negro, então o biólogo foi lá, tirou aquele caramujo e foi estudar ele. Quando descobriram que aqueles olhos daquele caramujo eram falsos, incapazes de funcionar. Tinha os olhos, mas eram olhos falsos. Externamente os pontos em tudo aparentava ser olhos, mas o aspecto era superficialmente perfeito. Mas por dentro só tinha ruínas, não tinha olho, só era ruínas. Porque o nervo do óptico estava atrofiado, não conseguia abrir. E ele foi se degenerando e se tornou inútil. Simplificando, o animal que era um molusco possuía olhos, mas não conseguia enxergar aquilo que estava à sua frente. O que acontece? Essa espécie no passado era multicolorida. Essa mesma espécie do caramujo, ela conseguia enxergar, mas com o passar do tempo, ela tinha os seus olhos que pararam de funcionar normalmente, mas preferiu ficar nos subterfúgios escuros e frios, ao invés de ficar na luz. O caramujo, ele preferiu ficar no escuro do que na luz. Com isso, ele perdeu a sua visão, ocultando-se assim as cores, o brilho, a natureza, o cheiro das coisas. E esse molusco, ele foi se tornando preto e branco, ele foi perdendo o colorido da vida. O animal não precisava de olhos, então a natureza o escondeu. Está escutando isso? A espécie perdeu toda a função da visão pelo fato de negligenciar ou de descuidar a continuamente de luz. Sabe o que eu aprendo com isso? Uma lição poderosa que podemos aplicar no mundo espiritual. O que a gente não usa, a gente acaba perdendo. O que a gente não usa, a gente perde. É preciso constantemente exercitar as suas faculdades espirituais, os seus dons. Essa ilustração está dizendo que nós precisamos colocar aquilo que Deus colocou dentro de nós para fora. Deus te deu o dom, profetiza. Te deu o dom de visão, tenha visões. Dom de revelação, entregue revelações. Dom de profecia, entregue profecia. Dom de pregar, pregue. Dom de cantar, cante. Dom de amar, ame. Ele está dizendo o seguinte: se você não cuidar dos seus dons, você vai se tornar um caramujo, no subterfúgio, no escondido, e vai perder a visão da vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus, que Deus está abrindo os seus olhos espirituais novamente, para você ser usado você despertar as faculdades espirituais que está dentro de você. Quanta coisa você deixou de usar porque você se isolou, se escondeu. Deus te dava muito mais visão, muito mais revelação, muito mais poder, muito mais sabedoria, muito mais intimidade. Hoje você foi se isolando e aí você perdeu o brilho. Não dá simplesmente para vir à igreja no domingo e achar que dá para sugar o suficiente do altar para caminhar uma semana inteira. Você está aí? Diga amém. Não dá para simplesmente vir à igreja nas quartas-feiras e achar que dá para sugar vida o suficiente para enfrentar o resto da semana. É preciso que você tenha o seu próprio caminhar diário com Deus. Eu não estou dizendo de uma campanha para você ficar rico ou milionário, 7 passos para mudar de vida, 7 passos para você ganhar uma casa nova, nada disso. Eu estou dizendo de você ter um caminhar diário com Deus.
Nós negligenciamos isso. Os nossos dons estão mortos, porque nós estamos perdendo o primeiro amor. Antigamente era uma honra para alguém ter uma visão. Hoje as pessoas têm miragem. Eu vejo pessoas que escutam música do mundo a semana inteira e vem domingo entregar profetada. Deus me mostrou o quê? Se você pensou em você a semana inteira e domingo você veio pensar em Jesus. Amém? Você pode ser muito mais cheio do que você é. Mas nós precisamos levar o evangelho a sério, queridos. A nossa negligência pode ser provocada pelo desgaste das lutas da nossa caminhada cristã. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está em crise aqui? Todo mundo que está em crise é porque Deus tem um xodozinho com ele. Esse evangelho de superficialidade, onde você não vai passar crise, onde você não vai chorar, onde você é um super-homem, onde você é uma super-mulher, isso tudo é uma mentira. Quando na verdade a nossa caminhada com Deus vai ser uma caminhada de muitas lutas, pastor Natanael. E nesse exato momento, quantas almas preciosas estão simplesmente cansadas, angustiadas. Nesse exato momento, quantas pessoas se esgotaram das batalhas difíceis da vida, estão enfrentando tempestades na vida financeira, espiritual, dentro do casamento. O tsunami entrou e tirou tudo do lugar. E na verdade essa tempestade, ela veio e te fez dores, ela abriu feridas em você. E muitas pessoas, porque estão enfrentando isso, elas estão abandonando Jesus. Elas talvez não estão abandonando de fato Jesus, mas elas estão se entregando à luta. Elas dizem: eu sou cristã, eu amo a Deus, mas eu não consigo mais lutar contra isso. E ela vai se entregando à luta. Eu vou dizer uma coisa para você: você é firme e você é constante. Você entrou nessa peleja, você vai sair dela da mesma forma que você entrou. Se ela não te mata, ela te deixa mais forte. Por isso elas não estão abandonando Jesus, mas elas estão abandonando a luta. Estão cansadas do estresse, esgotadas pela luta, e não querem mais ser tão intensas no caminhar com Deus. É como, por exemplo, aquela pessoa que gostava de ir ao monte. Ela diz: não, eu tive uma outra visão, agora eu vou orar em casa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Existe um chamado para orar no monte ou orar em casa? Não existe isso. Monte é lugar de revelação, e quarto é lugar de intimidade. No monte Deus te dá revelações, céu se abre, você vê coisas. No quarto você gera, no secreto. Deus está no monte? Tá. No quarto? Tá. Convém adorar em Samaria ou em Jerusalém? Convém adorar em espírito e em verdade. Não é no monte, ou não é no quarto, ou não é na igreja, ou não é no trânsito, é no espírito. É no espírito. Então tem pessoas que estão cansadas e estressadas, e elas estão esgotadas, e elas estão cansando de subir ao monte, cansando de vir ao ciclo de oração, elas estão cansando de entregar um panfleto na rua, elas estão cansando de falar do Jesus. Elas só querem fazer uma coisa: qual? Fugir. Quem teve um desejo um dia de falar: eu vou fugir? Você queria aquele interiorzinho com uma cabaninha, um fogão de lenha, e você deita e aquela brisa gostosa na sua cabecinha. Hã? É ou não é? Às vezes tudo que você quer é só fugir. Um dia um pastor americano, ele disse o seguinte: que em todos os anos do ministério, ele nunca viu tamanha intensidade nas dificuldades que ele estava passando. Então ele ficou desencorajado, com muitos problemas, relacionamento financeiro, e com a saúde da igreja que ele pastoreava.
E finalmente ele tentou abandonar o ministério que Deus havia dado a ele. E eu quero dizer para você, você jamais pode abandonar Jesus. Ah, mas eu estou enfrentando algo muito grande. Não, jamais você pode se entregar ou abandonar Jesus. Davi foi um dos maiores autores dos Salmos. E ele vai dizer que ele estava desgastado de muitas lutas que ele enfrentou. Ele ficou com a sua alma esgotada. Porque tem horas que você tem que falar com a sua alma. Davi um dia disse: fica quieto, minha alma. Cala-te. Por que perturba dentro de mim? Porque a alma milita contra a carne e contra o espírito. Somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Quem governa você é o espírito. Quando a sua alma governa, você come, bebe e folga. Quando o seu espírito governa, você anda alinhado com Deus. Amém? Davi estava dizendo: a minha alma ficou esgotada, eu fui afligido pelos problemas. E tudo o que eu queria era sumir para um lugar bem longe de segurança e paz. Olha, você é uma bomba relógio. Você pode fugir, você pode se esconder. E tem outra: se você fugir, aonde você estiver, alguém vai te encontrar e vai dizer: você não era daquela igreja? Olha, eu te vi lá em tal lugar. Você tem um chamado de Deus. Aonde você for, irmão, você vai ser encontrado por Deus ou por alguém, porque você tem um chamado. Eu fui para Maragogi um dia em Maceió. Eu estou na fila do sorvete lá em Maragogi. Eu estou conversando com a irmã. Deus começou a me usar em profecia com ela. Ela disse: como você sabe que eu sou cristã desviada? Eu falei: eu não sei, mas o Deus que eu sigo sabe. Irmão, Deus me levou para lá para poder falar com ela. E assim será com você. Davi estava dizendo no Salmo 55, verso 4: eu estremeço-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam, me rodeiam. Temor e tremor me sobreveio. E o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas para voar como uma pomba. Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Davi está dizendo: tudo que eu queria era fugir. Mas se eu for fugir para o mais alto, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha casa no mais profundo abismo, lá o Senhor estará também. Ele está dizendo: se eu fugir, o Senhor vai me encontrar. Então o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou os seus ninhos, mas eu encontrei os teus altares. Eu creio que nesse momento, o corpo de Cristo, que está no meio de nós, está sofrendo uma perfeita tempestade. Nós nunca passamos tantas lutas como nós passamos do começo do ano para cá. Eu acho que esse ano foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Alguém está comigo nisso? O inferno se rompeu e Satanás promoveu ataques sobre a igreja que está triunfando. Muitos crentes recuaram. Eu vi amigos que começaram comigo, pararam no meio do caminho, disse: esse negócio de igreja é loucura. Isso deixa para você mesmo, eu vou ser um copastor, tá tranquilo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo está solta. E ele quer romper sobre aqueles que têm um chamado forte. Por isso muitos crentes recuaram, abandonaram a luta. Eles resolveram dizer para si mesmo: para mim chega, para mim não dá mais. Eu não vou deixar Jesus de lado, mas eu vou deixar a minha luta, é muito mais fácil. Eu quero dizer para você: não abandone aquilo que Deus te deu, e nem o ministério que Deus te chamou, porque você não pode parar no meio do caminho agora. Grande é a sua caminhada. Deus disse para Elias: Elias, come, bebe, dorme. Levanta, come, bebe e dorme. Porque você tem ainda muita gente para ungir, para levantar. Se você para agora, o ministério também para. Eu venho dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí: Deus tem um chamado específico para a sua vida. Na verdade, nós encontramos poder e glória quando estamos diante das tempestades. Encontramos o poder e a glória de Cristo
antes de qualquer coisa no meio das tempestades. Jesus se manifesta quando o barco está quase afundando. Lembra quando o barco estava quase afundando? Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro disse: é um fantasma. Ele disse: não, não é um fantasma, sou eu, Jesus. Eu estava orando na vigília da madrugada no monte. E eu ouvi vocês clamando: a tempestade está sobrevindo, mas vem Pedro para fora do barco. Vem Pedro para fora do barco. Ele aparece em meio à tempestade, caminhando sobre as ondas. Ele caminha sobre as ondas. Ele vem até nós quando estamos diante de uma fornalha de fogo ardente. Ele vem até nós e ele vai e ele faz uma fornalha de fogo ardente virar uma pista de dança para 3 jovens hebreus dançarem ali dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego ficou dançando no meio da fornalha de fogo. De repente um quarto homem entra dentro da fornalha, pega na mão deles e começa a girar, começa a falar em línguas. Aí o rei olha e diz: não lançamos 3 lá dentro da fornalha? Por que tem 4? Porque o 4 ninguém lança, o 4 entra sozinho e ainda entra para trazer a resposta. Em meio às tempestades ele entra para tirar a gente do fogo ardente. Ele está conosco quando a luta nos coloca dentro de uma cova cheia de leões. Ele está conosco quando Daniel foi lançado na cova. Ele estava com Daniel. Na verdade, a sua força nos é dada em meias horas de fraqueza. Paulo disse: Pai, tira de mim esse espinho. Jeová disse: não, meu filho, ao meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se eu tiro o espinho, você se ensoberbece. Então eu vou dizer para você: a minha graça, Paulo, te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está conosco aqui, irmão. Uma pedra na mão de Davi derrubou Golias. O que Deus não pode fazer com a sua vida hoje, se Ele acender o fogo do primeiro amor dentro de você. Como muitos de nós fazemos igual Davi, ansiamos fugir no momento do medo, da fadiga. Queremos sair para um lugar longe, se esconder dos problemas, das lutas, para onde haja sossego e calma. Então, alguns se tornam intoxicados pela televisão. Eles dizem: não vou na igreja hoje. Aí eles passam 4, 5 horas assistindo televisão. Não sou contra isso, mas o entretenimento ele substitui a alegria de estar com Deus. Vivemos em constante desencorajamento. Estamos prestes a desistir da confiança em Deus para lhes cuidar de nós. Na hora da luta, na hora da adversidade, você vai querer fugir. Mas aí você vai se lembrar que Paulo disse: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deixa eu dizer algo para você: você não vai parar agora. Se você negligenciar o cuidado, você vai parar no meio do caminho. Irmã, por exemplo, uma casa abandonada. Você vai ver que a casa está suja, a casa está cheia de poluição, coisas jogadas no chão, as plantas crescem, não há mais cuidado sobre aquele lugar. Então, se você negligencia aquele lugar, traz morte sobre aquele lugar. Se você passar por alguns bairros, você vai ver que tem casas que estão há anos abandonadas, quintais que nunca foram limpados, muros que sempre foram sujos e vidros que nunca foram passados um pano, lugares que foram abandonados, porque pessoas abandonaram o cuidado, abandonaram o zelo. E assim é a nossa vida espiritual. Se abandonarmos isso, nós vamos perder o primeiro amor, nós vamos perder o fogo, a intensidade. Mas então, quando você chega em uma casa diferente, você percebe que a paisagem está limpa,
Você percebe que as plantas estão bem cuidadas, que as ervas daninhas foram arrancadas. Você percebe que aquela casa tem alguém cuidando dela, e que o que não falta é falta de cuidado. Você percebe que tem alguém morando ali. Por que o diabo entra no coração de alguém? Porque ele tira Jesus do coração e o coração fica vazio. Mas quando alguém está com Jesus no coração, a casa está limpa, a casa está guardada, arrumada. Salomão vai descrever isso em Provérbios 24, verso 30, ele diz assim, passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície, coberta de urtigas, e o seu muro estava cheio de pedras e de ruínas. Tendo o visto, considerei, vi e recebi uma instrução. Olha Salomão dizendo, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Salomão está dizendo isso. Tudo havia se estragado por causa de descaso. Diga assim, o descaso estraga a minha plantação. O descaso estraga a minha plantação. Isso se aplica na minha vida. Se eu tenho um descaso em orar, um descaso em ler a palavra, um descaso em meditar, um descaso em me entregar, um descaso em me diminuir, notoriamente as pessoas vão ver que a minha casa está abandonada. É fácil você perceber quem ora. É fácil você perceber quem está com Deus. Quem anda com Deus corre risco de arrebatamento, irmão. Noé andava com Deus, Deus falou, não, você é muito santo para ficar nessa terra, vem cá, vem comigo. O que eu quero dizer para você, se você se tornar displicente quanto à doce comunhão com o Senhor, e um tempo precioso em sua palavra, logo será atraído pela atração gravitacional da sua carne. Se você não alimenta o seu espírito, logo a lei da atração vai fazer com que você alimente a sua carne. Você está entendendo? Diga amém. Se você não alimenta o seu espírito, você vai alimentar a sua carne. É como alguém que fala sempre essa mesma história. Dentro de nós existe um cão ou dois cães, dois pitbull. Qual que vai ganhar? O que você alimentar. Se alimentar o espírito sobressai contra a carne. Se alimentar a carne vai tombar contra o espírito. Amém? Por isso nós precisamos renovar o nosso espírito. Nós precisamos limpar o nosso quintal. Nós precisamos florir a nossa casa. Nós precisamos tirar os entulhos da nossa vida. E precisamos colocar a nossa vida novamente para andar. Os dons que há em nós. Uma vida firme e uma vida constante. Você está entendendo? Diga amém. Eu falava sobre Pedro no Café dos Pastores. E eu disse que Pedro, ele passou pelo combate espiritual e ele passou pela peneiração de Deus. O combate espiritual é quando você luta com o diabo com a espada. É as lutas que acontecem no seu dia a dia. E a peneiração é quando você topa o diabo face a face. Não é para qualquer pessoa ser peneirado. Deus só permite a peneiração quando essa pessoa vai liderar algum departamento da obra dele. E eu vou dizer para você, nesses últimos dias o diabo tem peneirado muitas pessoas que têm um chamado. Tem peneirado muitas pessoas que têm um dom, uma vida no espírito. Eu quero dizer para você que você pode ser até peneirado pelo diabo, pela permissão de Deus. Mas a sua casa vai estar segura. Porque quando vir a tempestade vai soprar sobre a sua casa todos vão ver que foi edificada sobre uma rocha. Há uma lei do Espírito e há uma lei, a lei da carne. A lei da carne, irmão, é uma lei que está gritando para que nós vamos ao mundo todos os dias. Deus quer alinhar o nosso espírito com o Espírito de Deus. Eu tenho mais muitas coisas para falar aqui, mas eu vou parar aqui.
Eu quero dizer para você que você precisa ser firme e constante. Eu quero dizer para você que não importa onde você falhou, aonde você pecou, aonde o tsunami tirou tudo do lugar. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele vai te dar uma oportunidade de um recomeço diferente. O Espírito Santo vai fazer como fez com Pedro. Ele vai dar um recomeço para Pedro novamente. Ele vai te dar um recomeço nessa noite. O Espírito Santo vai dar um recomeço para muitas pessoas. Pedro foi o primeiro discípulo a desistir da luta. E aí aqueles que desistem da luta recebem uma visita de Deus dizendo: olha, levanta a sua cabeça. Essa não foi a primeira luta, não foi a segunda e também não vai ser a terceira. Você vai ter muitas lutas para enfrentar pela frente, mas se você for firme e constante, nada vai tirar você do lugar. Talvez você entrou aqui dentro dizendo: eu fracassei. Não, mas essa palavra não é para mim, bispo, eu não tenho força para continuar lutando. Talvez você vai dizer assim: olha, eu não tenho força para limpar minha casa mais, a minha casa espiritual, ela está abandonada, ela está suja, eu caí, eu não quero mais enfrentar isso. E eu vim dizer para você que Jesus está aqui dizendo: volta, volta. Você me ama? Sim, Senhor. Me ama mesmo? Sim, Senhor. Me ama de verdade? Sim, Senhor. Então vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas e o meu rebanho. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não vou focar nos seus fracassos, eu quero focar a partir de agora quem você vai ser amanhã. Eu quero olhar para você agora e eu quero me esquecer dos fracassos. Eu quero me esquecer que você desviou do seu coração. Jesus estava dizendo: Pedro, eu quero esquecer que você abandonou o primeiro amor. Eu quero investir em você a partir de hoje. Agora eu quero saber se você está disposto a me amar de novo. Sim, Senhor, eu estou. Então vai, Pedro. O primeiro sermão de Pedro, ele prega, 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Pedro sai colocando a mão nas pessoas, as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em línguas, todo mundo pensava que estava embriagado, a unção veio sobre ele. Por quê? Porque ele recebeu a chance de alinhar o seu coração com o coração de Deus de novo. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Hoje, não é amanhã, é hoje. Deus está trazendo um tempo novo, um tempo de amor, um tempo de amor. Tem gente que não sabe mais o que é isso. Queria que você inclinasse a sua cabeça. Nós vamos voltar a ter uma vida de oração. Nós vamos voltar a resistir ao mal, à aparência do mal. Vamos voltar a jejuar como nunca. Nós vamos voltar a amar a Deus, a amar a Cristo com toda a paixão. Nós vamos voltar, Senhor, nessa noite. Nós vamos voltar a ser cooperadores da Tua obra voluntariamente, porque amamos a Tua igreja. Nós vamos voltar, Senhor, a ser espirituais, fervorosos. Nós vamos voltar a ter sentimentos como o Senhor tinha. Nós queremos um lugar dentro do Teu coração e queremos trazer sobre essa noite o espírito da igreja primitiva. Uma igreja que estavam em comunhão no partir do pão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nas orações. E por isso, eles recebiam um derramamento do Espírito sobre eles. Eles recebiam sobre eles o selo do Pentecostes. Eles recebiam o poder para olhar para paralítico e dizer: levanta e anda em nome de Jesus. E aqueles paralíticos levantavam e saltavam diante daquela palavra liberada. Eu estou profetizando em nome de Jesus que o Senhor vai avivar o dom que há em ti. Desperta, tu que dormes, resplandece entre os mortos e deixa a luz de Cristo brilhar sobre a tua vida. Deus está trazendo um tempo de alinhamento sobre a tua vida. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Se coloca de pé da sua cadeira, querido.
Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, igreja. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por Amanda Labachuri anda lá. Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Acorda hoje, ora, Amanda Labachuri. Deus está trazendo um tempo de alinhamento sobre nós. Deus está trazendo um tempo de alinhamento sobre nós, queridos. Segura na mão do seu irmão que está ao seu lado. Talvez você está segurando a mão de alguém que está depressivo hoje, de alguém que está angustiado, de alguém que está com problema, de alguém que perdeu o primeiro amor. E o Senhor vai avivar a nossa vida hoje. O Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. O Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Eu estou profetizando em nome de Jesus que a igreja que Deus vai levantar vai ser a igreja de Filadélfia. A igreja que teve pouca força. A igreja que teve pouca força, mas ela perseverou em seguir a Jesus. A igreja que teve pouca força, mas eu conheço as suas obras. E eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás e se declaram judeus e não são. Ele está dizendo o seguinte: eu vou livrar vocês da provação do dia seguinte. Vocês são a igreja de Filadélfia, a igreja que está cheia do Espírito Santo. Eis que eu venho sem demora. Conserva o que tem, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos. Show, show, show. Cheio, seja cheio do Espírito Santo. Não desfaleça, não desfaleça, não desfaleça o teu espírito, não desfaleça em meio à tempestade, não desfaleça em meio à tempestade, não. O vento vai soprar, a casa vai tremer, mas aqueles que são firmes, aqueles que são constantes, aqueles que são cheios, eles vão permanecer inabaláveis. Deus tem um galardão, Deus tem um galardão para todo o trabalho feito debaixo do sol. Joga a preguiça de lado, joga a fraqueza do lado. Deixa o Espírito Santo soprar hoje. Deixa o Espírito Santo soprar hoje. Eis que eu venho sem demora. Há quanto tempo você não chora, irmão? Deixa essa frieza de lado. Você já foi mais pentecostal, mais cheio. Sintonizado aqui nesse lugar, nesse lugar, vem como seu lugar, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar.
transformar, me transformar. Amém, queridos? Pegando os vasos, está pegando os vasos. Quem é cheio, seja mais cheio do Espírito Santo. Hey, show! Seja cheio do Espírito Santo agora. Quem tem passa, quem não tem, recebe, vai. Show, show, receba de Deus. Hey, hey! Show! Portanto, os meus amados, sejai firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Dons espirituais, frutos do Espírito sobre a sua vida. Cadeias sendo quebradas sobre a sua vida ministerial. Você vai sentir vontade de orar por esses dias. Eu ministro uma unção sobre a sua vida, a você fluir no seu ministério. Vai voltar o jejum latente sobre a sua vida. A fome de subir ao monte vai voltar para a sua vida. A fome de ficar sozinho no quarto vai voltar para a sua vida. Firmes e constantes. 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 Inabaláveis. E superabundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso Senhor recompensará o trabalho da vossa mão. Eu estou diante da geração que vai ver o céu aberto como Estevão viu. Eu estou diante da geração que mesmo diante das pedradas vai resplandecer a glória de Deus. Eu estou diante da geração que vai voltar ao primeiro amor. Enquanto muitos estão fazendo votos para ficar rico, nós estamos voltando para o centro da vontade de Deus, que é amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Eu quero ministrar sobre a sua vida um tempo de amar a Deus, amar as pessoas, amar o seu reino, amar a sua justiça, a sua misericórdia. Eis que eu venho sem demora, sarando nações. O arrebatamento da igreja está por vir, e eu quero levar minha noiva. Eu quero levar minha noiva. Desperta, pomba minha, desperta, amada minha. Eis que eu estou à porta. Abre, abre, abre. Irmão, se Deus te usar na profecia, entrega. Se Deus te usar na revelação, deixa Deus te usar na oraba. Abraça alguém, sai do seu lugar. Sei lá, o seu abraço pode curar alguém hoje. Alguém pode precisar de um toque seu. Cheio! Show! Noite de reconciliação. Tem alguma coisa contra o irmão, sai do seu lugar e abraça ele.
Libera perdão sobre a vida dele. Libera perdão. Libera perdão. Diga: olha, eu pequei contra você, eu falhei contra você, mas eu quero pedir perdão. Eu quero ministrar céus abertos sobre a vida daqueles que receberam perdão e que estão entregando perdão. Ninguém vai parar a tua vida a partir de hoje, porque você vai sair daqui firme e constante. Ei Pedro, tu me amas, eu te amo, Jeová, então vai. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer, faz o céu descer. Todo o céu adora a ti, cantamos, vem e enche este lugar. Posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui para nós. Todo o céu adora. Voltemos ao primeiro amor. Vem e enche esse lugar. Posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui. Espírito quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu, faz o céu. Espírito Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Hoje ninguém vai roubar a glória de Deus, irmão. Nem a palavra, nem o louvor, nem o pregador. Hoje a glória é toda para o Senhor. A glória é tua, Senhor. Ninguém rouba ela aqui dentro, Senhor. Ela é tua. Por isso nós queremos te render glórias e graças. Que eu nunca venha roubar a tua glória, Senhor, porque ela é só sua. Só sua. O Senhor divide tudo comigo, mas a glória é sua. Sua. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja. Não pelas minhas palavras, mas pelo teu Espírito. Você que nunca falou em línguas, fale agora com Deus. Você que não é batizado pelo Espírito Santo, abra a sua boca, começa a dizer glória, 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 seja cheio. Eu queria dar 1 minuto agora. 1 minuto. Nesse 1 minuto virá um temor sobre nós.
Algumas pessoas vão chorar compulsivamente. Outras pessoas vão sorrir. Outras não vão se aguentar em pé porque vão ser visitadas por Deus. Outras vão vir chorando aqui no altar, se arrependendo dos seus pecados. Outros vão ter os seus dons avivados dentro de si. Nesse 1 minuto, 60 segundos, o Espírito Santo está se movendo. Como no tanque de Betesda, o anjo vinha e mexia as águas, e o primeiro que pulasse dentro do tanque recebia a cura. Vai ser assim nessa noite. O anjo do Senhor, o Espírito de Deus, está soprando sobre nós, está soprando sobre nós. Que haja arrependimento, que haja arrependimento, que haja alinhamento, que haja confissão de pecados, que haja libertação, que haja renovação de dons, que haja perdão, que haja misericórdia, que age alocicamanto que bastel, elebachurianda labassúria, que haja misericórdia, que haja mansidão, que haja domínio próprio, que haja temor, que haja tremor, que haja fome, que haja sede, que haja amor dentro de nós, que a sua palavra possa cortar nossa alma e o nosso entendimento. Por isso, Senhor, em 60 segundos, todos aqueles que tiverem um chamado de Deus aqui, todos aqueles que tiverem uma função ministerial, não deixa ela em pé, mas sacode ela para um lado e para o outro, toca nela com o teu Espírito. 1, 2, 3, agora! Linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Oh, olha a casa do Pai sendo cheia do Espírito Santo, seja cheio, 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 cheio. Isso é o seu momento com Deus, é o seu momento com Deus, é o seu momento com Deus. Voltemos ao primeiro amor, voltemos. Lágrimas. Arrependimento pela palavra de Deus. Que o Senhor nos vista de misericórdia hoje, Senhor. Tem vaso que está voltando a ser apaixonado por Jesus. Não importa se você caiu, não importa que Ele está te levantando de novo. Olha o tanto de gente caindo no meio da igreja. Show! Show! Confirma o ministério. Show! Não segura não, irmão. Não segura o espírito não. Não segura o espírito não. Não segura o espírito não. Se ele vem, dá espaço para ele. Dá espaço para ele. Cheio. Isso. Dá espaço. Dá espaço. Dá espaço. Ei!
Você não vai conseguir dormir essa noite. Chore hoje, querido. Chora. Aquele que nunca me deixou. Pastores, obreiros, se vocês puderem abraçar alguém no meio da igreja. Sempre esteve repousado em mim. Eu sinto que pessoas precisam de um abraço hoje. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Abraço. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vai se assentando devagarinho, querido. Recai em tua graça. Isso. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Olha que coisa linda, a gente chorando, sendo abraçado. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Eu me apoio em ti. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vai se assentando, queridos.